Paz do Senhor, olha eu aqui, mais conteúdo, mais conhecimento para mim e para você. Hoje eu quero estar falando sobre o voto que Jefité fez mediante a vitória sobre os amonitas. E ele prometeu que o primeiro que saísse da porta da sua casa seria oferecido como holocausto vivo ao Senhor. Será que isso realmente aconteceu? Mas antes, vamos lá. Vamos olhar o texto, o livro de Juízes, capítulo 11, tá? Eu já ia me esquecendo, não posso esquecer. Pedir você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá, Juízes 11. Eu quero ler a partir do versículo 30, que diz assim, Juízes 11, versículo 30, e Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocaustos. Versículo 34, vindo pois Jefité a Mispa, a sua casa, e eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Então a gente observa aqui, tá passando um carro barulhento aqui. Então a gente observa aqui que ele, mediante a vitória que ele teve sobre os amonitas, ele agora faz um voto que nós chamamos de voto de tolo. Mas eu não posso analisar esse texto isoladamente. Então eu preciso ler Levítico 18. Vamos ler? Livro de Levítico. Já abri aqui, versículo 21. O texto nos diz assim, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando fala aqui não profanarás o nome do seu Deus, porque o Deus ele nunca pediu sacrifício, oferta em sacrifício humano para ele, nunca. Vamos analisar o capítulo 20 também de Levítico, a partir do versículo 2. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então aqui Deus está rejeitando o sacrifício humano, e era com muita frequência o sacrifício de filhos, de crianças. Vamos também lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 12, já estou abrindo aqui, o versículo 31. Vamos ler o 31, isso mesmo, 12, 31, o texto nos diz assim, assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Vamos analisar comigo aqui. O Senhor ele está o quê? Tornando abominável o sacrifício dos filhos e filhas que queimaram aos seus deuses. Se o Senhor está tornando abominável, tá, a vida dos filhos sendo oferecida como holocausto, queimados vivos para os falsos deuses, muito mais para ele. Você pode até fazer um voto dizendo que vai ter seu filho queimado para o Senhor, mas ele vai considerar esse voto um voto de tolo. Você não vai fazer isso porque Deus não vai receber e você vai perder o seu filho e você ainda vai ser considerado como um grande pecador que infringiu o mandamento do Senhor que não matarás. Então a gente começa a descartar aqui essa possibilidade de Deus receber um sacrifício humano, porque ele está rejeitando e tornando negativo o sacrifício que faziam a Moloque e aos outros deuses também.
Então, se era abominável aos outros deuses, imagina para Deus. É como se fosse assim, é como se fosse Deus estivesse falando assim, ó, para mim você pode matar seus filhos e sacrificar para mim, mas para os falsos deuses não. Amado, não existe isso, porque o Senhor vai rejeitar esse voto de tolo. Vamos ver aqui Deuteronômio 18, versículo 10, 18, 10. O texto nos diz assim, é o 10? É o 10. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então você começa a ver aqui que Deus rejeita de forma muito clara o sacrifício humano, tá? Como em forma de voto. Se ele recriminava, se ele rejeitava e abominava aos falsos deuses, principalmente também a ele. Quando você abre na carta aos Hebreus, capítulo 11, que você já deve imaginar o que eu vou ler, você vê aqui no versículo 32 de Hebreus 11, 32, e que mais direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, e assim dá continuidade. Então, Jefité entra agora para a galeria dos heróis da fé. Então, ele jamais entraria se ele tivesse se colocado como alguém que fez um voto de tolo. Então, o que a gente deduz de... Agora, uma coisa é certa, você não pode analisar um texto de forma isolada, ok? O que você tem que entender, agora eu quero voltar lá para o livro de Juízes 11, onde a gente começou a ler, que você agora vai ver o que aconteceu. Vamos lá. 11, versículo 29. Ok. É isso mesmo? É. Sim. Vamos ver aqui. Então, vamos entender. O que a gente deduz? Aí a gente tem que continuar lendo a partir do versículo 36. Juízes 11, 36. E ela lhe disse, Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Olha que filha obediente. Disse mais a seu pai, faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. Aqui está a interpretação do texto. Ela chora 2 meses sobre os montes, junto com as suas companheiras, a sua virgindade. E aí, nesse versículo 39 que eu quero me ater, por quê? Porque no contexto judaico daquele tempo, havia um sacrifício vivo de perpétua virgindade. É uma coisa tremenda, era um sacrifício tremendo dentro do contexto judaico que, por exemplo, se alguém fizesse voto de perpétua virgindade e queria se dedicar ao serviço do Senhor, ela nunca mais poderia ter filhos e também não poderia dar continuidade à linhagem familiar do seu pai. Então, Jefité, o que você deduz? Ele agiu com muita honra, tá? Não voltando atrás em relação ao voto que ele tinha feito, tá? Ok? Mas aí, baseando em quê que a gente faz essa interpretação? Porque esse é o modo de ver a questão, amados. Apoiado em quê? Apoiado justamente no texto que eu li, que a filha de Jefité saiu para chorar por 2 meses, ok? Então, ela saiu e chorou a sua virgindade. Ela não chorou porque iria morrer.
O versículo 38 é bem claro aqui: deixa-me ir. Ela foi para chorar a sua virgindade, ela não foi para chorar pela sua morte. E aqui no versículo cadê? 39, que eu falei, que está todo o desfecho. Que no fim de 2 meses ela volta, torna para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Então preste atenção aqui. Vamos encerrar agora analisando. Se ela tivesse que enfrentar a morte ao descer daquele monte, subir o monte, chorar 2 meses, se ela realmente fosse chorar pela sua morte, amados, seria muito simples. Ela poderia casar com alguém, viver com uma pessoa 2 meses antes de morrer, e engravidaria e deixaria descendência, mas não tem razão. A gente não vê uma lógica para a filha de Jefité lastimar pela virgindade porque iria morrer. Não. Como Jefité não tinha outros filhos, sua filha não se lamentou acerca da sua virgindade porque porque eu não vou mais, porque eu vou morrer. Não, ela lastimou exatamente por ser essa filha única. Eu acabei me enrolando aqui, tá? Mas Jefité não tinha outros filhos, ok? Então, o lamento da filha de Jefité foi exatamente esse, que ela permaneceria virgem, ela não conheceria varão, não daria continuidade à sua descendência, tá? Porque se fosse realmente morte, ela com certeza casaria, seria tudo muito assim. É claro que em 2 meses ela não poderia gerar um filho, mas são coisas que a gente fica analisando e vendo que não se encaixa dentro dos princípios de Deus, que a gente leu lá no Pentateuco. E também não encaixa quando Jefité é colocado como um herói da fé. Tá bom, querido? Então, o que a gente deduz é que o choro, o lamento, o voto, ele se cumpriu exatamente na virgindade, um voto de castidade que caiu sobre a filha de Jefité. E ele colheu o que plantou, porque não houve continuidade da sua descendência. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, é muito importante, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!